você que conviveu, sabe mais, sobre o Apolinho. Eu falei, eu morei no Rio, até lembro bem, mas você sabe muito mais. Ele era uma máquina de criar expressões que acabaram consagradas no futebol, né. Então, aquela história: "Agora o time vai ter que capinar sentado", quando o time estava perdendo, sei lá, de 2-0 ele tinha que virar, ou, "saiu cuspindo abelha africana", ele falava, né, quando o cara saía reclamando de campo. Ele tem um exército de expressões que ele criou ao longo da sua longa e muito linda carreira, né. O Apolinho era um frasista, que não vai ser difícil, outro no rádio ser similar. Talvez, se a gente for comparar nacionalmente, é uma espécie do que foi o Chacrinha na televisão, ne nesse sentido, né, de ser um. E aí, quando ele foi técnico do Flamengo, e ele mesmo dizia que, não sabia por que o Kleber Leite, que era amigo dele e era presidente do Flamengo, o convidou ali, foi uma surpresa, porque ele achou que o Kleber Leite ia perguntar para ele um palpite de quem ia ser o técnico. Ele falou assim: eu já fui preparado para dizer para ele contratar o Tele. E aí ele me chamou para ser técnico. Ele falou que o Flamengo era uma convocação. E aí, como técnico também, ele foi um personagem. A passagem do Apolinho não foi boa, assim, no sentido de organizar o time, mas mas não foi ruim também, no sentido de. Ele chamava o volante, que tinha um volante do Flamengo que chamava Pingo, que é esse volante básico que faz. Aí ele começou a chamar o Pingo de o chefe da SWAT. Não sei se vocês lembram, tinha aquele, seriado americano SWAT, que Isso. eram os policiais e tal. Aí ele ia explicar o time taticamente, ele falava assim: "Não, porque o Pingo é o meu chefe da SWAT, ele fica ali na frente da área", e aí para cada jogador tinha uma expressão, uma explicação, e ele tinha esse jeito paizão. Ele conseguiu o Edmundo e o Romário fazerem as pazes, que já tinham brigado zilhões de vezes, depois hoje estão brigados de novo, durante o período que estava lá. Ele dirigiu o Flamengo na época que era Sávio, Romário e Edmundo. Foi até para uma final da Copa, na época era Supercopa, né, contra o Independiente. O Flamengo perdeu o primeiro jogo lá fora, ele levou o time até a final e veio para o Rio precisando ganhar de 2-0, ganhou de 1-0 só com o gol do Romário. E o Apolinho, né, do lado do campo, tudo que você vê hoje em dia de técnico empolgado era o triplo. Porque assim, não era, ele ficava do lado balançando os braços para o time para frente. Então, ele era o carioca por essência. O carioca, por isso que ele se comunicava muito bem com todo mundo, no futebol e fora dele. Ele foi um comunicador também fora do futebol. Então, era uma cabeça leve também, no sentido dessa coisa da reverência e dos bordões, mas dos bordões que saíam naturalmente, não eram coisas forçadas. É como você está conversando com um carioca que é muito bom, muito bem humorado na sua casa. Essa a impressão que você tinha quando você estava ouvindo o Apolinho. Eu queria mandar um abraço, inclusive, para o filho dele, o Bruno Rodrigues, que eu conheço, que trabalha com marketing esportivo, e que, enfim, deve estar hoje na figura dele, para a família inteira, assim como também para a família do Antero. Realmente muito triste. Olha, a gente vai abrir espaço, mais uma janelinha aqui pra gente, para colocar na conversa aqui o José Trajano, muito amigo do Antero, e levou o Antero para a SPN, trabalhou com o Antero na SPN, enfim, uma amizade de longa data. Bom dia, Trajano. Não é exatamente um bom dia, mas estamos te chamando aqui às pressas para você, enfim, falar um pouco sobre o Antero Greco, também falar sobre o Apolinho. Você conhece bem os dois. Olá. Olá, Tirone, Alicia, Rodrigo, Mili. Curiosamente, eu estava ouvindo agora o final do Rodrigo, o Rodrigo falando, que era um carioca típico. São dois apóstolos, né? Nós acabamos de perder. O Antero era um paulistano típico, aquele filho de italiano, do Bom Retiro, que curtia muito ser filho de italiano. Várias vezes nos levou para aquelas cantinas ali do Bexiga. Ele tinha um tio que era proprietário de uma cantina e adorava cantar aquelas tarantelas e tal. E nós ficávamos lá. A comida não era lá, essas coisas, mas a música, o ambiente. Porque o Antero era um sujeito muito alegre, né? E um sujeito, curiosamente, o Antero não bebia, não fumava e era um boêmio. Veja, porque ele gostava de dormir tarde, sabe? Por isso que ele se dava muito bem com um amigão, fazendo aquela dupla inesquecível no final das noites, lá no Sport Center, porque eles gostavam. Olha os dois aí, ó.
Essa dupla marcou o jornalismo esportivo, né? Apesar do bom humor dos dois, o Antero era alegre. Vamos dizer assim, o Apolinho era uma figura carioca, né? Que se manifestava com as frases brincava com a torcida, criou alguns jargões e tal. O Antero, ele no dia a dia, ele era mais, apesar de alegre, um ser de bom humor, não era assim, tipo o Apolinho, era um paulistano, né? Do Bom Retiro, ele gostava de contar casos, e era um ser muito culto, muito preparado. É uma figura do jornalismo que está desaparecendo. É aquela figura que foi muito tempo da imprensa escrita. O Antero trabalhou no Estadão como repórter, cobriu várias Copas do Mundo como repórter do Estadão, de imprensa escrita. Depois foi editor de esporte do Estadão e aí se transferiu para a televisão, onde passou a ser conhecido e fez um trabalho belíssimo. Há uma comoção geral, todo mundo vinha acompanhando nos últimos tempos a doença que ele estava tentando se livrar dela, fez uma série de cirurgias, voltou a trabalhar, conseguiu voltar a trabalhar, mas não estava aguentando. Ele teve um tumor na cabeça, fez uma série de cirurgias, e nos últimos tempos estava muito fragilizado, morreu serenamente, mas há um sentimento de perda muito grande, porque talvez, eu possa afirmar isso, olha, eu tenho 61 anos de profissão, não haja na imprensa esportiva brasileira uma figura tão querida e tão unânime como Antero Greco. Sempre alguém se vai desviar, esse, não sei, não Antero não. O Antero era querido e respeitado por todos. Então é um motivo de muita tristeza. Ainda bem que a filha chegou da Europa a tempo. Sempre tem esse tipo de coisa, né? Que as pessoas parecem que esperam reunir a família. Então chegou a filha para se despedir. O velório é daqui a pouco. Nós todos, antigos companheiros de agora, pessoal. A torcida palmeirense certamente vai participar, porque era um palmeirense de 4 costados, como bom filho de italiano. Então é um sentimento assim, de perda muito grande. Antero Greco, eu escrevi um texto no Instagram dizendo qual a palavra que eu imaginava para descrever o Antero. Talentoso, bem-humorado, culto, mas eu escolhi gentil. Eu acho que era um homem gentil. Gentil com a notícia, gentil com os amigos, gentil com a família, gentil com todos nós. É isso. Bom, obrigado, Trajano, por ter participado aqui com a gente agora de manhã, falando bastante do Antero, falando do Apolinho também. Realmente é um dia muito, muito triste para a gente que milita aqui no jornalismo esportivo e para todo mundo, né? Eram 2 caras incríveis. Trajano, nos vemos mais tarde, então. Um abraço. Amanhã nos vemos, né? Ou mais tarde lá no velório, É certamente. isso. Um abraço Isso para mesmo. todos.